Bom dia, tudo bem com vocês? Saudade. E se Deus quiser, em breve, né, estaremos juntos aí compartilhando o, tudo que aconteceu nesses dias que nós estamos de quarentena, né? Como é que foi nossas experiências em casa, que pelo menos com a família, Deus tem operado, Deus tem dado um renovo para nós, né? O tempo parou, então pelo menos eu tenho buscado aproveitar esse período de qualidade que eu posso ter. Eu posso ter um período de qualidade ou não, né? E vai depender de mim. Eu estou dentro de casa mesmo, sou eu quem vou definir como é que vai ser esse período para minha vida. E a nossa igreja ela tem feito cultos online, como todas as igrejas têm feito isso. E agora pela manhã, né, eu assistindo o culto senti um desejo, né, de mandar uma mensagem para vocês. Até por conta da palavra que a minha pastora pregou, a pastora Janete. Ela trouxe um pouco de esclarecimento do que é a Páscoa, né? E o que ela falou me remeteu a falar, nossa, é tanta verdade, tanta coisa simples e que a gente acaba esquecendo, né? O porquê da Páscoa. No princípio, ela remeteu a Páscoa ao início de tudo, quando tudo começou. Vocês devem lembrar de Moisés, né? De quando Deus falou com Moisés, de que Moisés voltaria à terra do Egito, à terra de Faraó, e que iria libertar o povo cativo. Quem que era aquele povo cativo? Aquele povo cativo eram hebreus, né? E que depois de uma fusão de tantas e tantas pessoas que saíram do Egito, vieram a se tornar judeus. Por conta das tribos, existiam tribos de Judá. E como dentre as 12 tribos que foram criadas entre os hebreus, que existiam pessoas ali importantes, existiam príncipes dentre as centenas de milhares que foram retiradas do Egito, essas tribos, a maior tribo, a tribo mais predominante era a tribo de Judá. Essa tribo de Judá, então, passou a predominar em nome, de onde nasceu o judaísmo, o judeu. Então, falando-se disso, de um passado muito remoto, né, um passado que os escritos, não é quando aconteceu, os escritos nos remetem a aproximadamente 1450, vejam bem, 1450 anos antes de Cristo. Isso são os escritos, não que tenha acontecido naquele momento, né? Os relatos por escritos, os documentos achados datam de mais de 1400 anos antes de Cristo. E Cristo, né, a história mudou. Hoje o nosso calendário de 2020 é embasado em Cristo. Então nós temos 2020 anos mais 1440 anos dos relatos escritos, né, daquilo que foi escrito. Então nós temos uma história aí de 3.500 anos atrás, é muita coisa. E falando, né, voltando à história da Páscoa, vocês devem lembrar também que tinham as pragas que foram permitidas por Deus naquele momento, naquele período, sobre o povo Egito. E a última praga em que Faraó se rendeu e falou: vão embora vocês, vão embora daqui. Eu não quero mais. Óbvio que ele veio a perseguir depois. Mas a última praga foi a praga do espírito da morte, né? E que esse espírito da morte levou todo primogênito, né, que estava
no território egípcio, não foi apenas naquela congregação ali, naquele espaço, não. Foi todo primogênito morreu. E Moisés recebeu uma revelação de Deus. A revelação, que está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 7. Fala o seguinte: E tomarão do sangue de um cordeiro. Pegariam um cordeiro e tomarão do sangue do cordeiro e passarão nas ombreiras e nas portas, nas casas em que vocês o comerem. Foi dado uma revelação para Moisés. Moisés, todo o meu povo, todo o povo hebreu, pegarão de suas criações um cordeiro que seja o seu melhor cordeiro. Não podia ser um cordeiro quebrado, machucado, com defeito. Tinha que ser o melhor cordeiro. E vocês matarão esse cordeiro. Tinha todos os princípios ali para poderem desfrutar da carne dele. Tinha os lances ali que na Bíblia relata, mas não vem ao caso agora. O principal é, vocês pegarão esse sangue. O sangue de um cordeiro que não tem mancha, que não tem defeito. Vocês pegarão desse sangue e passarão nas portas das casas de vocês, passarão nas janelas da casa de vocês, né? Porque esta noite eu visitarei a terra de vocês, né? E onde eu não encontrar, né, onde não tiver este sangue, o espírito da morte que eu estou enviando entrará e matará todo primogênito. Toda criança, todo animal morreu naquela noite, ao ponto de Faraó ficar desesperado no dia seguinte. Vocês devem ter visto isso já em filme, em desenhos. E aquilo ali foi uma realidade que aconteceu. Passou-se alguns dias e o povo hebreu saiu, né, do Egito, onde teve o Mar Vermelho, teve tudo aquilo lá, que foi muito legal. Passados-se mais alguns anos, talvez 1000 anos, né, dos fatos escritos, veio Isaías, isso tudo ainda antes da vinda de Cristo. Isaías é no Antigo Testamento. E Isaías era um profeta de Deus, usado por Deus, tinha uma intimidade muito grande com Deus. E esse profeta Isaías, ele falou o seguinte, que está no livro de Isaías 53, 7. O livro de Isaías 53, 7, o profeta Isaías falou assim, que viria ainda, né, que ele seria oprimido, era algo para um futuro, que seria alguém que seria oprimido, mas que não abriria a boca, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, olha só, o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Lembra alguma coisa? Lembram da cruz de Jesus? Logo nós vamos chegar em Jesus, tá? Da opressão, do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Pela transgressão, pelo pecado, né, passado a ser 1000 anos de histórias, né, o povo hebreu, ele se corrompeu, ele aumentou, é óbvio, né, uma população que já era extremamente numerosa quando saiu do Egito, criou-se cidades, criou-se reinados, mas o povo se corrompeu de inúmeras formas. Transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com ímpios e com o rico. Lembram que foi dado uma sepultura de um rico
para que Jesus fosse sepultado, né, depois que o tiraram da cruz? Está aqui, ó, tá na Bíblia, um livro escrito aproximadamente 400 anos antes da vinda de Jesus. Ele foi colocado numa tumba de um rico. Na sua morte, porquanto nunca fez injustiça e nem houve engano em sua boca. Então, muito antes de existir um cristianismo, já existia uma Páscoa que era celebrada. Depois deste fato ocorrido, né, de que todos os primogênitos morreram, a Páscoa continuou a ser celebrada pelo povo hebreu. Né? Se diz, a história diz que é na primavera que eles comemoram a Páscoa, tem um determinado momento ali que é comemorada a Páscoa. E eles comemoram até hoje, pegam um cordeiro, tem que ser um cordeiro que não tenha defeitos e tal, eles fazem todos os processos. Eles quem? Os judeus. Né? Até hoje, os judeus têm essa prática. Os judeus, eles creem no Antigo Testamento. A diferença é que teve um profeta que falou que viria alguém. Foi quando nasceu Jesus. Na trajetória do nosso Senhor, quando chegou um determinado momento em que ele já era adulto, com 30 anos de idade, ele já visitado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo em uma virgem, né? Na Virgem Maria. E ele já na fase adulta, ele foi conduzido pelo Espírito Santo, né, ao Rio Jordão, porque naquele momento não existia cristianismo. Naquele momento existia um cara chamado João, que pregava. Esse João, ele era como pode-se dizer no Antigo Testamento, ele era um profeta. Ele era um cara muito louco para aquela época. Então ele pregava no deserto, nas ruas, onde ele passava, que viria um Salvador. Né? O João, ele cria no Antigo Testamento, porque eles liam esse Antigo Testamento. Né? A Bíblia daquela ocasião do povo hebreu, do povo judeu, a Bíblia deles era o Antigo Testamento, eram os relatos que tinham, que eles ficavam fascinados em ler. E esse João, ele sacava a parada de Jesus, né? que viria alguém, ele sequer sabia o nome, mas que viria alguém, e ele sacava isso. E quando Jesus, com 30 anos, foi de encontro a esse João que falava assim: eu batizo com água, eu batizo com água. O João batizava as pessoas que cria que viria alguém, né? E ele fazia isso daí e tal, até que pintou Jesus, meu. E quando Jesus apareceu para ele, ele ficou paralisado. Ele olhou e falou assim: olha o que João falou. Que maravilha, cara, de revelação. O que João falou, que está no livro de João, capítulo 1, versículo 29. O que João falou naquele momento, hoje, até hoje, as igrejas utilizam. Até hoje, as igrejas, principalmente a Igreja Católica, fala. Olha o que João falou. Eis o Cordeiro, olha só, remeteu lá atrás, o Cordeiro, em que Isaías falava. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Neste momento, João ainda falou com Jesus: quem sou eu para te batizar? Quem sou eu para te batizar? E Jesus falou assim: é preciso que cumpra-se a lei. Aí Jesus foi batizado, né? Diferente de como eu fui batizado lá na minha infância, né? Ele foi batizado no rio, ele foi imerso no rio, Jesus foi imerso no rio, que é o batismo que prega-se na cruz, né? Ele foi imerso, ele foi afundado no rio e ele voltou. Nesse momento, ele foi conduzido ao deserto e todos sabem também a história do que se passou. Os 40 dias que ele ficou sendo tentado pelo inimigo e tal, pelo diabo, e ele repreendeu o diabo, é muito interessante isso também. Ele repreendeu o diabo,
né? Utilizando a palavra que está. O diabo tentava ele com um negócio e Jesus falava assim, está escrito. Está escrito onde? Nesse Antigo Testamento que hoje nós temos em nossas mãos e que eles tinham lá na ocasião. Eles não chamavam de Antigo Testamento, porque para eles aquele documento era o atualizado. Eles chamavam de livros da lei. Está escrito nos livros. E Jesus repreendia o inimigo porque ele conhecia o livro da lei. Por isso que é muito importante ler a Bíblia. Se Jesus lia, quem será nós que não vamos ler, não vamos conhecer, não vamos nos aprofundar? A Páscoa de hoje é a Páscoa que nós comemoramos porque esse Cordeiro que veio ao mundo e que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor Jesus, ele foi morto numa cruz, mas ele não reclamou. Ele não reclamou. E ele falou assim: todo aquele que crê em mim não morrerás e terás vida eterna. E tem outra passagem que é uma das que mais me convence e que é maravilhosa, que quebrou muito a religiosidade da minha vida. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Hoje, domingo, é o dia da ressurreição de Cristo, quando ele apareceu para todo mundo. Que ele apareceu não só para alguns discípulos, basta procurar um pouco na história. Vai ver que ele apareceu para centenas de pessoas em vários lugares naquele determinado momento. E muitas pessoas falaram: eu vi esse cara por aqui e tal. E Jesus, ele está vivo, ele não é mais Jesus criança, ele não está mais na cruz, ele não está mais crucificado. Jesus vive. E eu queria muito compartilhar isso com vocês. A história toda bíblica ela é muito bonita, ela é muito rica em detalhes. Começa lá em Êxodo, né? No capítulo 12. Leiam o capítulo 12 ou leiam Êxodo. Vocês vão ver, né, tudo que aconteceu naquele momento e que ninguém falava de Jesus lá atrás. Falava-se de um cordeiro e que o sangue de um cordeiro puro, se tivesse nos umbrais das portas, o espírito da morte não entraria. Hoje, o sangue que está sobre nossas vidas é o sangue de Jesus, porque foi o próprio Deus que falou com Moisés naquela ocasião, que mandou seu único filho para a cruz, para parar com toda aquela forma de religiosidade. Ele via que o mundo não tinha mais caminhos. Ele decidiu fazer uma coisa: eu entrego o meu filho. E Jesus falou, quando estava na cruz, foi Jesus que entregou a vida dele. Ele não foi assassinado. Porque Jesus, na cruz, ele falou assim, foi dentre os calendários, né? Na nossa sexta-feira agora que passou, anteontem, no período da tarde, que até é feriado, na parte da tarde ele falou assim: está consumado, eu entrego o meu espírito. Jesus se entregou sem reclamar. E hoje é o terceiro dia da ressurreição. Nesse período, ele esteve no inferno, ele arrancou as chaves da vida que estava retida nas mãos do inimigo para todo pecador, que o pecador acusava e falava assim: você é um pecador. O inimigo acusava e falava: você é pecador. Você não tem direito a ter uma vida na eternidade, porque você é um tremendo pecador. E eu fui esse pecador, né? E todo ser humano é. Não existe homem que não seja pecador, porque nós nascemos do pecado. A única maneira de nós compreendermos isso é aceitar Jesus pela sua morte em cruz, para que nos tire o pecado. Eis o Cordeiro do mundo, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele está no meio de nós.
mas ele só está para aquele que o reconhece como Senhor e Salvador. Então, se você tiver uma oportunidade de compreender que só temos um caminho, é esse. Né? Entregue sua vida. Né? Fala, Senhor Jesus, eu compreendo isso. Eu não quero mais religiosidade na minha vida. Eu quero ser íntimo de você, por isso que eu entrego a minha vida a você. Eu entrego minha vida a você, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Ensina-me com a tua palavra os caminhos que eu devo percorrer. Eu quero ter intimidade, eu não quero ser criatura de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser o seu irmão, Jesus. Então entregue isso para Ele. Caso vocês estejam assim bem confortáveis, eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês, né, isso. Estou com saudade e logo estaremos juntos, se Deus quiser. Um beijo. Tchau.